E aí, moçada, tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos então comentar mais algumas questões, tá certo? Bom, vamos então, só continuando aí, ó, questões aí da prova da ANTAC 2014, nível médio, tá certo? Beleza, nossa intenção é comentar essa prova primeiro aí, nível médio. E logo em seguida a gente vai comentar a prova de nível superior, Banca CESP. Beleza, temos um texto aí tranquilo, vamos, como a gente falou, né? A gente vai primeiro as questões, observa lá o que está pedindo, aí a gente vai voltando no texto de vez em quando, tá certo? Olha 10, mantém-se a correção gramatical do texto ao se reescrever trecho, a gente então vai observar aí, né, o que na realidade ele pediu, né, reescrito de texto. Objetivam, né, e ele pediu por tem objetivo de. Aí a gente vai analisar, vai colocar isso na estrutura do texto e vai ler de novo, verifica se tem o mesmo sentido, tá certo? E com correção gramatical. Beleza, aliás, só pede correção gramatical, né? 11, a oração que se encontra no fundo do corpo d'água tem função restritiva. Ele só quer que você observe o seguinte, está separado por vírgula e a oração adjetiva, ela é explicativa. Se não estiver separada por vírgula e não for uma oração, adjetiva, ela tem valor restritivo. A gente só vai observar se tem vírgula ou não no texto. Beleza. 12. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o trecho para permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao porto, fosse assim reescrito para permitir a passagem das embarcações e garantir. Ele está cobrando de você o seu conhecimento de período composto por coordenação, né? A coordenação aditiva que pode ter um valor conclusivo, e aí nesse caso a gente reduz a oração, né, para uma oração reduzida de gerúndio, trazendo a ideia de efeito. A gente vai ver isso mais à frente, está tranquilo também. 13, nas linhas 2, 3 e 5, para, que é uma preposição, confere noção de finalidade? Normalmente sim, a gente só vai observar isso no texto para verificar se realmente bate isso daí. Até agora nada de interpretação de texto, né? 14, a vírgula empregada logo após navegação, que está na linha 4, é utilizada para isolar elementos de mesma função sintática que compõem uma enumeração. Isso aí a Banca CESP também adora esse tipo de questão, né? Essa questão aqui, ó, questão 11, né? Adora colocar esse tipo de questão. E essa questão aqui, 14, eu acho que, eu não vou dizer que são todas as provas não, mas 90% das provas de nível médio, pelo menos, né? Eles cobram isso daí, tá certo? Vamos lá. Questão 15, depreende-se, aí é uma questãozinha de interpretação de texto, a gente para por aqui, tá certo? Então é só para a gente analisar didaticamente, porque você bateu o olho ali, já vai na questão, já vai no texto e já observa se está certo ou se está errado, né? Agora a gente vai em cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Questão 10. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se reescrever o trecho. Então, a gente nota isso direto lá no edital, né? Direto eles cobram reescritura de textos, né? Substituição de textos, de trechos de um texto, para você observar se mantém correção gramatical, se mantém o mesmo sentido e tal. Olha só, moçada, as obras de dragagem objetivam. Uma coisa que objetiva, essa coisa tem o objetivo de. Eu não preciso nem voltar no texto. Transmite a mesma ideia, correto? Vamos voltar na linha 1 só para desencargo de consciência, para você ficar numa boa. As obras de dragagem objetivam, isto é, elas têm o objetivo de remover os sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água. Tá certo? Certinho, né? Então a gente vai anotar questão 10, ela está corretíssima. Questão 11. A oração que se encontra no fundo do corpo d'água tem função restritiva? Ele já está mostrando para a gente o seguinte, que deve ser uma oração adjetiva. Para a gente ter certeza que é uma oração adjetiva, basta que a gente substitua o que por o qual, a qual e suas variações, os quais, as quais, tá certo? Se estiver sem vírgula, ela é restritiva. Se estiver com vírgula, ela é explicativa. Então, para isso, a gente vai voltar lá. Onde está? Na linha 2, né? Que se encontra no fundo do corpo d'água. Vamos achar lá na linha 2, lá, ó. Garantindo o acesso ao porto, que se encontram, tá aqui, ó, desculpa, tá na linha 1 e 2, tá certo? Vamos lá. As obras de dragagem objetivam remover os sedimentos, os quais se encontram no fundo do corpo d'água. Opa, realmente, né? Isso aqui, os quais, é uma oração adjetiva. Se ela não está separada por vírgula, a gente sabe então que ela tem valor restritivo, beleza? Tranquilinho, tranquilinho. Então essa questão 12, mamão com mel, ela tem valor restritivo mesmo, certíssimo, ok?
Beleza. Questão 12. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o trecho para permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao porto. Moçada, o garantindo o acesso ao porto, se a gente for ao pé da letra mesmo, sintaticamente, ela será, garantindo o acesso ao porto, será uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá certo? Porque as adverbiais podem ser reduzidas de gerúndio, ok? Mas o que acontece? A gente vai vendo ao longo dos nossos cursos aí, né? Principalmente na sintaxe do período, na hora que a gente falar do período composto por subordinação adverbial. A gente vai notar que existem, por exemplo, sentidos parecidos entre as adverbiais e as coordenadas. Exemplo, então, é esse daqui. Eu posso ter uma oração subordinada adverbial consecutiva. O que é consequência consecutiva? É sempre o resultado de uma ação anterior. Por isso que eu tenho a relação de causa e efeito, tá certo? Alguém fez alguma coisa e gerou outra, gerando outra coisa. Por isso que eu posso reduzir de gerúndio, tá certo? O que acontece? Essa oração consecutiva, ela tem algumas semelhanças de sentido, somente lá na interpretação de texto, com a oração coordenada conclusiva. O que é oração coordenada conclusiva? Também registra para a gente o efeito de alguma coisa, uma ação anterior e o seu efeito posterior, tá certo? Exemplo bem prático para isso, ó, vou falar, não vou escrever não, tá certo? Um exemplo bem prático para isso. Eu vou colocar para você um período composto por coordenação conclusiva. Então vai ter lá uma oração conclusiva, que é a seguinte: João estudou muito, vírgula, portanto, passou no concurso. Ponto. Veja só, então vou colocar daqui para cá, tá certo? Da forma que você vai vendo aí. Então, João estudou muito, portanto, passou no concurso. Concorda comigo que, portanto, passou no concurso é o resultado desta ação aqui, que passou a ser a sua causa, né? Mas olha só, isso daqui é o resultado, é a consequência dessa ação anterior. Só que a conjunção que eu coloquei para você aqui, ó, é a conjunção portanto, tem valor conclusivo. Então, a conclusiva, ela vai ter um valor de efeito de uma ação anterior, aquilo que acontece depois, tá certo? Beleza. E eu posso transformar essa estrutura aqui agora numa estrutura de um período composto por subordinação adverbial e adverbial consecutiva, transmitindo uma ideia de consequência. Vamos lá. João estudou tanto que passou no concurso. João estudou tanto que passou no concurso. O que passou no concurso é o efeito. Eu apenas mudei algumas estruturas para mostrar para você que eu posso ter esse valor de efeito representado por uma oração adverbial, né, consecutiva, ou uma oração coordenada conclusiva, tá certo? Eu poderia então falar o seguinte, ó, João estudou muito passando em seu concurso. Olha só, passando em seu concurso é um efeito, tá certo? Sintaticamente, qual é o nome disso? Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de gerúndio, tá certo? Beleza. O que ele pediu aqui nessa questão? Muitas vezes a gente consegue substituir essa estrutura reduzida de gerúndio e colocar uma conjunção E. Essa conjunção E, além de ela adicionar as duas ideias, ela serve também para quê? Para mostrar que há uma diferença temporal, né? Isso daqui aconteceu depois daquilo que aconteceu anteriormente. Isso pode acontecer. A conjunção E, ela tem 3 valores básicos. Quais são? O primeiro deles, adicionar ideias. O segundo deles, eu posso ter um valor adversativo, de oposição, tá certo? Ele trabalhou tanto, mas não tem muito dinheiro. Ele trabalha tanto e não tem dinheiro. Então esse E tem valor adversativo, tá certo? Além disso, pode ter também o valor conclusivo, tá certo? Não deixa de ser adição, mas também carrega em si, né, sobressalente ali uma ideia de conclusão, tá certo? Então, ele estudou muito e passou no concurso, olha lá. Ele estudou muito e passou no concurso. Ele estudou muito passando no concurso, tem o mesmo sentido. Tá vendo só? Essa conjunção E colocada aqui passou a transmitir uma ideia de efeito, tá certo? Vamos voltar para cá então. O que ele pediu foi só isso, moçada, olha só. O E garantir é porque essa conjunção E, além de ter o valor de adição, passa a representar um valor de conclusão também. E fica no lugar do efeito aqui, ó, tá certo? Então eu reescrevi para você aí, ó, para ficar mais fácil, ó, olha só. Nós temos então, olha só, para permitir a passagem das embarcações, eu vou ler o texto todo, tá? As obras de dragagem objetivam remover os sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água. Para quê?
Para permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao porto. Olha lá, para permitir a passagem das embarcações e garantir o acesso ao porto. Essa conjunção e aqui, ela serviu para quê? Para iniciar um efeito, tá certo? Isso então está correto, por isso o gabarito está... Por que o gabarito está dando como errado? Porque não posso falar que há prejuízo, tá certo? Essa substituição ela é plena, sem problema algum. Então, por falar que houve prejuízo, o gabarito foi dado como errado. Tranquilo? Beleza! Vamos para a próxima questão, a questão 13. A preposição para confere noção de finalidade. Vamos verificar isso daí? Se transmitir noção de finalidade, vamos substituir por a fim de, com objetivo de, tá certo? Vamos lá então? Vamos analisar aí, eu marquei para você, tá? Eu vou lendo já substituindo a preposição para, hein? As obras de dragagem objetivam remover os sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água com o objetivo de permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao porto. Na maioria das vezes, a dragagem é necessária quando da implantação do porto, com o objetivo ou a fim de aumentar a profundidade natural do canal de navegação. Tá certo? No cais de atração e na bacia de evolução, na bacia de evolução. Também é necessária a sua realização periódica com o objetivo de alcançar as profundidades que atendam o calado das embarcações. Então eu fiz algumas substituições aqui para ficar mais fácil de interpretar que realmente a preposição para nas três ocorrências tem valor de finalidade, tá certo? Com isso então a gente vê que o gabarito é corretíssimo, ok? Beleza, beleza. Vamos para a próxima questão. A questão 14, a vírgula empregada após navegação, adoram colocar esse tipo de questão, é utilizada para isolar elementos de mesma função sintática. Então significa o quê? São componentes de uma enumeração, tá certo? Vamos então observar isso daí na linha 4. Vamos aqui marcar, tá o seguinte, olha só, vamos pegar daqui, ó, vamos iniciar daqui, tá certo? Na maioria das vezes, a dragagem é necessária quando da implantação do porto, para o aumento da profundidade natural, no canal de navegação, no cais de atração e na bacia de evolução. Realmente essa vírgula aqui serve para separar o primeiro termo do segundo termo. Então, eles fazem parte de uma enumeração, mesma função sintática, tá certo? Com isso, então, a gente vê que o gabarito é corretíssimo. Beleza? Vamos para a questão 15. Depreende das informações do texto que a dragagem realizada na implantação do porto para garantir o acesso das embarcações é definitiva, a dragagem é definitiva, não havendo necessidade de ser refeita. Então não tem necessidade de ser refeita, ela é definitiva, faz uma vez e acabou, não precisa fazer mais. Então vamos analisar isso com calma, tá certo? Vamos lá, vamos ler o texto. As obras de dragagem objetivam remover os sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água para permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao porto. Na maioria das vezes, a dragagem é necessária quando da implantação do porto, para o aumento da profundidade natural do canal de navegação, no cais de atracação e na bacia de evolução. Também é necessária a sua realização periódica, não só uma vez, deve ser refeita, para o alcance das profundidades que atendam ao calado das embarcações. A realização é periódica, então uma só não dá, tá certo? Por isso o gabarito é errado. Definitiva? Não. Há necessidade sim de ser refeita, né? Essa dragagem, tá certo? Por isso então a gente vê que o gabarito é errado. Moçada, a gente para por aqui e a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai colocando mais alguns trechos dessa prova e a gente vai comentando. Tudo bem? O que importa é você verificar isso daí com calma e verificar que a prova não é difícil, ela é tranquila, tá certo? É sempre tranquila, a gente só tem que se adestrar. O máximo que a gente puder praticar é isso que vai fazer diferença. Até mais, tudo de bom.